Boa noite a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é mais um programa Nova Vida da Igreja Brasil para Cristo da cidade de Porangaba. Hoje estamos bastante felizes, pois estamos recebendo as irmãs Rose, a irmã Maria José, que também fazem parte da nossa obra. E elas vão contar um pouquinho da vida dela para vocês que não conhecem, vão conhecer hoje. E aqueles que já conhecem vão saber um pouquinho mais como o Evangelho chegou a estas vidas. Boa noite, irmã Maria José. Boa noite. Boa noite, irmã Rose. Boa noite. Tão feliz de estar aqui hoje? Muito. Muito bem. Irmãs, para esse dia, irmãs, assim, até esse dia, como disse Josué, até que nos ajudou o Senhor. Isso é realidade na vida dos irmãs? Nesse momento? Amém. Sim. É pura realidade. Eu creio que sim, né? Então vamos estar assim orando para nós iniciarmos mais esse programa e mais um pouquinho de tempo os irmãos vão estar conhecendo um pouquinho mais da vida das irmãs. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai eterno e soberano, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o dono da nossa vida. Esta vida, a qual, Senhor, meu Deus, o Senhor nos deu uma nova vida. E temos muita satisfação, Senhor, meu Deus, de dizer que só o Senhor é um Deus vivo, um Deus que mudou a nossa vida. E creio, Pai querido, que o Senhor vai mudar a vida daqueles que vão ouvir, Senhor, o testemunho, ó Pai querido santo, destas vidas que aqui estão nesta noite, ó Pai. Ó Senhor, que não são vidas extraordinárias, mas nas tuas mãos se tornaram extraordinárias, se tornaram especiais, ó Pai. Por isso, Senhor, meu Deus, eu creio que algo novo e maravilhoso o Senhor vai fazer na vida que nos ouve nessa noite, Pai. Naquelas que ainda não acreditam nesse Deus vivo, naquelas que ainda não viram esse Deus vivo, não têm assim conhecimento desse Deus vivo, mas a partir desse momento vão aprender a conhecer o Deus que tudo pode, o Deus que está em todos os lugares e em todos os momentos e em todas as situações. O Senhor pode curar, pode libertar, pode sarar, pode restaurar. Muito obrigado, ó Pai querido santo, muito obrigado mesmo, Pai. Ser conosco, Senhor, e com cada um que está nos ouvindo nesta noite, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Vamos começar aqui pela nossa irmã, né? É nascida aqui em Porangaba, irmã? Sim, sou daqui de Porangaba. Daqui de Porangaba. E os familiares também são daqui? Também, são nascidos aqui. É. Irmã Rose também? Também nascida aqui, criada aqui. Meus pais também são daqui. Qual é a família das irmãs? Então, meu pai, né, se chama Deraldo Carlos Vieira, falecido já, né? Minha mãe, Miliana da Silva Vieira. Tenho 4 irmãos, Clarice, João Carlos, Nadir e Luiz Carlos. Maravilha. Irmã Rose? Meu pai é José Augusto de Oliveira, minha mãe é Daíde Alda Camargo de Oliveira. Tenho 2 irmãos, é João Aparecido de Oliveira e José Carlos de Oliveira. Maravilha. As irmãs sempre viveram aqui em Porangaba? Eu vivi aqui até aos 19 anos, né, quando eu passei o terceiro normal, né, que não, na época, né, se chamava terceiro normal, eu fui fazer, né, fui concluir, né, na cidade de Osasco. Né, Mas a irmã estudou primeiramente aqui em Porangaba, no Aldo Angelini. Isso. Daí fui para lá, fui estudar num colégio de freiras, né, para Olha. concluir, né, o terceiro normal lá. E o magistério, né, optei pelo magistério, trabalhei 1 ano no Bradesco, enquanto eu estava lá, né. Que função que a irmã tinha lá no Bradesco? Então eu digitava, né, era digitadora, mas eu fiquei só 1 ano, né, tive experiência de 1 ano. Depois eu fui no magistério, né. Terminou, Fiz então, o curso de concluiu o curso especialização, de professor também, lá né. em São Paulo. Concluí lá, fiz o curso de especialização, né, pré-primário, eu trabalhei também, né, com pré lá. A irmã gostou bastante dessa... Gostei. Trabalhava com que? Com crianças? Com crianças.
Daí eu fiquei readaptada, né? Trabalhei 8 anos na direção ali junto, né? Com a diretora, na secretaria, na biblioteca. Olha, que Trabalho maravilha. diversificado. Então trabalhou, teve muitas experiências Eu lá com gostava muito, criança. gostava do trabalho diversificado. Isso é bom. Irmã Rose também. Então, eu fui nascida e criada aqui em Piracaba mesmo. Aí trabalhei também na área de saúde, trabalhei numa loja, nesses 2 lugares. Mas eu gosto, mas assim, eu sempre gostei do público mesmo. A irmã tem facilidade para falar com as pessoas? Eu tenho bastante E assim, no facilidade. caso de uma emergência, alguém precisar da irmã, a irmã é sempre pronta Sempre pronta. para ajudar. Sim. Então a irmã gosta mesmo Gosto. de estar junto com as estar pessoas, junto. ajudando no que elas precisarem, Isso. né? Irmã Maria José, como é que foi? Como o evangelho chegou até a irmã? Então, teve uma ocasião, a minha filha foi acometida de uma enfermidade, né? E os médicos não tinham cura, né? Ia se tornar uma enfermidade, assim, um problema crônico, né? Uma doença crônica. E eu ajoelhei, né? Estava na casa do meu irmão, ajoelhei, né? Um dia que ela sofria de esquizofrenia, que os médicos diziam, né? Transtorno mental, mas depois que eu descobri que era espiritual, né? Mas até aí, então, eu ajoelhei e falei com Deus, né? Na sala da casa do meu irmão, pedindo ajuda. Daí apareceram ali, né? Através de uma prima minha, que comentou, né? Que a minha filha estava naquela situação, na rua, né? Precisava interná-la. E daí comentou com esse casal, né? De evangélicos, né? Irmãos. E eles ofereceram uma oração, né? E ela levou até mim quando eu estava pedindo ajuda, né? A Deus. Daí ela ofereceu uma oração, falou de Jesus, né? Falou, né? Algo da vida dela, testemunhou, né? A vida dela. E eu aceitei essa oração. E a partir daí eu senti assim, uma força diferente na minha vida, né? Senti assim ajuda. Era diferente de tudo que a irmã já tinha sentido antes. Isso. E uma confiança, né? E comecei a frequentar a igreja, né? Ela me convidou, né? Para conhecer a igreja, né? Onde ela frequentava. Quanto tempo a irmã sofreu com a sua filha nesse estado? Assim? Hoje ela tem 37 anos, né? Faz uns 7 anos, mais ou menos, que ela se libertou de tudo, né? E quanto tempo a irmã antes de aceitar a Cristo? 19 anos. 19 anos. 19 anos. 19 anos? Não, ela tinha 18. Eu volto Foi bem atrás. de pequenininha, então, que se manifestou. Uns 20, uns 14 anos, mais ou menos. 18 até os 32, né, 30 anos. 18 aos 30 anos. De 18 aos 30, 12 que anos. manifestou mesmo essa Isso que ela esquizofrenia. teve, né, as crises, né? E depois, a partir do momento que eu aceitei Jesus, foram diminuindo as crises, né? Ela sofreu muitas internações, tudo, mas foram diminuindo. E hoje está fazendo 7 anos, né? Que para a honra e glória do Senhor, ela também foi, né, para os caminhos do Senhor, né? Aceitou a Passou Cristo. pelas águas, aceitou a Cristo, né? Hoje ela também serve a Jesus, né? Está trabalhando com crianças, né? Olha, Numa escola. esse Deus é maravilhoso, né, irmão? Esse Deus é E maravilhoso. hoje ela é outra pessoa, né? É uma pessoa Já normal. tem uma nova vida mesmo com Cristo. Então, para os médicos que diziam, né, que ia se tornar crônico, né? Que aquilo não ia ter cura. Não ia ter cura. Né? Não tinha o que fazer. Pelo estado que ela aparentava ali, para os médicos não tinha mais o que eles faziam. Eles já tinham internado, já tinham feito o tratamento. Que ela ia ficar como uma criança, ia tomar os remédios, O né? resto da Ficar vida. dopada, né? Com os remédios. Né? E andar topada, como diz, sem ter um momento sadia para estar realizando nada. Então, hoje eu vejo ela um milagre do Senhor, né? Falando que ela trabalha até com crianças. Com crianças. Né? Para quem o médico falou que ia se tornar uma criança, hoje ela ajuda as crianças. E a irmã Rose? Então, eu fui, num momento de dificuldade, estava passando,
na área sentimental, que achava que não ia resolver nunca. E aí eu comecei a conversar com uma irmã da igreja. E ela começou a evangelizar, começou a falar, 2 irmãs inclusive sempre falavam da palavra para mim. Só que assim, no momento você até ouve ali aquela coisa gostosa, só que depois vira as costas, você sai para o mundo de novo. Sente o problema voltar novamente. Isso, volta o problema novamente. Então você vai, aí daqui a pouco você corre de novo, e assim você acha que vai ficar assim a vida inteira. Na realidade não é bem aí. Até que um dia eu fui na casa da irmã e falei, irmã, mas eu não estou vendo Deus, parece que as coisas não mudam. Aí a irmã falou, é o seguinte, ou você toma uma decisão com Deus séria, ou o inimigo arrasta você na sarjeta. Aí eu falei, peraí, o negócio é mais sério do que você possa imaginar. Aí foi a partir daí que eu comecei realmente a entregar ao Senhor Jesus, e aí foi mudando, eu fui sentindo aquela paz verdadeira, aquela coisa gostosa, uma confiança maior, assim, aí eu fui me entregando realmente ao Senhor, aí que começaram a mudar as coisas na minha vida. Porque até então você achava que, né, você correndo um pouco para o Evangelho, voltando um pouco no mundo, ia fazer diferença, né? Pelo menos um pouco você estava fazendo. Mas não é bem assim, né? Não, porque no mundo é uma alegria enganosa, é uma coisa passageira. E com Cristo é uma alegria verdadeira ali, que você tem aquela confiança no Senhor, você tem um refúgio ali, que é o Senhor Jesus na nossa vida. Na hora da necessidade você tem aonde você sabe em quem recorrer. Socorro, né? Exatamente. E qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram depois que vocês se entregaram a Cristo, conheceram esse Deus verdadeiro, né? Passaram pelas águas? Porque aceitar Jesus Cristo é uma coisa boa demais, né? Coisa maravilhosa demais. Mas para essa coisa maravilhosa que estava acontecendo na vida de vocês, vocês tiveram assim, alguma dificuldade ali dentro da sua família, com seus amigos? Eu tive porque eles não conheciam aquele Jesus que eu passei a conhecer, né? Então eles achavam que eu tinha mudado, né? Que eu não frequentava mais as festas, né, que faziam, né, e assim, algumas delas até eu ia, né, de vez em quando, mas eu comecei a servir mais o Senhor, né, todos os dias da minha vida eu estava... Ela começou a ser mais agradecida. Então, eu me separei mais da família, né, eu buscava mais, antes eu reclamava para a família, buscava ajuda com eles, né, daí eu passei a buscar no Senhor, né. A confiança da irmã já estava mais em Deus do que no homem, né? A Bíblia, abria a Bíblia, orava, né? Buscava, ia com os irmãos, né? Para a igreja, orava, né? Todos os dias. E eles não entendiam. Quanto mais vinha a tribulação, mais eu buscava o Senhor, né? Glória, então vinha a pé do sítio, eu caminhava 3 horas, né? A pé, né? Voltava à noite, mas feliz com Jesus. Eles não sentiam, né? Eles não conseguiam compreender essa atitude que eu tinha, né? Porque o sítio da irmã fica quantos quilômetros daqui? 10 quilômetros, né? E a irmã vinha a pé? Vinha a pé. Para cultuar o Senhor. Mas orando, buscar, né? Pela minha família, né? Mas a irmã chegava assim fadigada, lá na casa? Louvando ao Senhor, né? Feliz, enquanto, né, eles estavam em tribulação, né? No meu lar, né? Eu estava buscando em oração. Chegava, estava tudo calmo, né? Glórias a Deus. Então, que maravilha. E a irmã Rose, também teve dificuldade, assim, na sua conversão? Então, no começo, assim, um pouco a família, né? E alguns amigos, as pessoas também acham assim, tá indo para a igreja, agora virou crente, isso é fogo de palha, vamos ver quanto tempo vai parar. Mas com a glória e honra do Senhor, até hoje, quero ficar... Já faz quanto tempo, irmã Rose, que a irmã se converteu? Já faz 5 anos. Olha, a glória do então Senhor. Não é fogo de palha, né, irmãos? Não é uma coisa que a gente está inventando, né? Que esse Deus é um Deus verdadeiro mesmo. Ele entra na vida da gente e traz uma paz completa, né? Vem e supre a nossa necessidade e a gente é muito grata a Ele. Por isso que a gente tem essa paz, né? E a irmã via assim o Evangelho antigamente? Antes de ser cristã, como a irmã via os cristãos? Eu estranhava, né? Assim, quando davam glória a Deus, eu não entendia, né? Assim, a maneira, os costumes, né? Usos e costumes. E assim, eu achava assim, estranho, estranhava mesmo, né?
porque né, eu não tinha religião, né? Então, a mãe até aquele momento eu não praticava, não tinha, né? Não praticava. Tinha se decidido que religião... não praticava, né, o catolicismo, né? Nunca pratiquei, né? Mas a gente, né, tinha os meus pais, né? Minha mãe principalmente, né? Que até hoje é muito católica, né? Então, né, a gente, assim, estranhava isso daí, né? Mas, graças a Deus, por aí, né? Deus me deu o entendimento, né? E pelo assim, entendimento, a irmã está até eu hoje. Fui gostando, eu fui me tornando também, assim, né? Usando, assim, não é, os costumes, assim, né? De adorar a Deus, né? Então, e hoje eu faço naturalmente, né? Porque é o Deus vivo na minha vida, né? Ele sem ser forçado, né, mano? Não é uma coisa repetitiva, é uma coisa nova. Porque eu não entendia que ela, né? Era do fundo do coração, né? Que os crentes, né? Faziam, assim, davam glória a Deus, eram felizes, né? Então, aquela felicidade é verdadeira. Né? Eu era muito triste, né, na minha vida. Né? Então, reclamava, né, para a família, para os amigos. Então, e a partir do momento que a irmã sentiu esse Deus vivo, né, na vida da irmã, mudando as coisas, a família viu diferença? Viram diferença. Chegaram a sem comentar com a irmã essa diferença? Chegaram a comentar e hoje pedem orações, né? Olha que todos maravilha. Eles, né, meus sobrinhos, e minhas irmãs, né, aceitam falar de Jesus, né? Viu que não era uma brincadeira, não era... Vira transformação, né, na minha família, não só em mim, né? Na filha da irmã. Como a filha da irmã está hoje? Então, hoje ela está uma pessoa normal, feliz, né? Transmite alegria. Conosco antes, né? Vivia mais internada, né? Não tinha como conviver com ela normalmente dentro da casa? Não tinha. E hoje ela vive, né? No meio, né? Do povo, né? Todo mundo gosta, né? Aceita ela. E a irmã Rose, como que você via os evangélicos, vamos dizer, os cristãos? Então, eu sempre também assim por causa de usos e costumes. Por isso que hoje eu entendo as pessoas, porque na ignorância, a gente não tem conhecimento, a gente julga de uma forma. E eu ficava, né, ele pode cortar o cabelo, não pode usar saia. E aí eu também pensava, nossa, mas o que ela gritaria? Até inclusive um dia, eu estava num lar e estava ouvindo um culto e estavam tudo gritando, glória a Deus, aleluia. Aí eu falei, nossa, que igreja barulhenta é essa? E hoje, para a glória e honra do Senhor, eu estou nessa igreja barulhenta. E a Mango entendeu o que era aquele barulho? E entendi hoje porque esse barulho, para adorar o Senhor, Ele que é vivo, que é maravilha, tanta maravilha faz na nossa vida. Então, hoje eu entendo. Então, por isso que muitas vezes é necessário que nós passemos por isso, para que nós possamos entender as pessoas que vêm depois. Que nos julgam, né? Exatamente. Porque, e assim, na sua conversão, você tinha algum preconceito assim com as pessoas? Irmã, tinha algum preconceito assim? Porque a gente vem de uma família, às vezes, tradicional, né? Que nos ensina muitas coisas, né? E quando a irmã chegou no Evangelho, a irmã também tinha alguma visão ainda assim? De preconceito com algo? Eu tinha, assim, né, o preconceito, assim, né, que eu não tive tanto preconceito, não, porque, né, quando eu vi, né, assim, as irmãs, né, vestidas como se vestiam, né, usava calça comprida, né, lá, eu não via ninguém de calça comprida, né, então eu gostei, eu achei lindo, né, lindo as irmãs vestidas, né, de saia, né, assim, alegres, felizes, né, que assim, me ajudaram muito em tudo, né, todas as dificuldades, né. Então eu não cheguei a ver assim, muito preconceito. Não. Pelo contrário, né, eu aderi logo, né, porque eu vi que era muito bom, né. É muito gostoso, né, o que Cristo faz, né. O que Cristo faz na nossa vida é muito bom, por isso que a gente tem bastante experiência para contar desse Deus, né. O preconceito, assim, na vida da gente, eu creio, assim, que é devido aos ensinamentos, muitas vezes, né? A gente é muito veio cheia, carregada de superstição. Se fazer isso, vai acontecer isso na sua vida. Se você fazer aquilo, vai acontecer isso. Aquela coisa, aquele preconceito, mas é com aquilo que a gente
né, recebeu no passado, né? Mas com Cristo é uma nova vida, a gente vê que aquilo que a gente vê como uma coisa que não podia ser feita de maneira alguma, você vê que não tem nada a ver. Né? Tem muita gente que não tem medo de gato preto, outras não podem cruzar. A gente vem com uma bagagem assim, não vem, irmãs? Uma bagagem errada, e ali Cristo mostra que não tem nada a ver, é uma nova vida Hoje, em Cristo, né? hoje nós temos temor a Deus, né? De não fazer coisas erradas, né? Tem outras coisas que são piores que às vezes a gente faz, né? E que prejudicam realmente a nossa alma, né? Deus, ele faz tudo novo nas nossas vidas. Às vezes você convive com as pessoas e vê assim, nossa, como o povo sofre. Eu Porque é muito presente, tanta coisa, tanta coisinha. Nossa, Porque mas Deus A é gente vê, liberta. hoje dá pra gente ver que, né, ver e também ajudar as pessoas a mudar a visão, né? Então, porque na própria palavra, né, Deus diz, né, que o temor, né, a Ele, né, a gente obedecer, né, a Ele. Né, É o princípio, o né? princípio da sabedoria. Quer dizer, a gente só vai se tornar uma pessoa sábio, uma pessoa que está entendendo mesmo o que é a vida, quando a gente começa a temer esse Deus, né? Esse Deus que vai tirando essas coisinhas, esses preconceitos, esse temor, no seu entrar na igreja lá, porque eu fui criada dessa forma, minha mãe me enchia de superstição, não podia nem pegar um folhetinho de evangelismo e levar dentro de casa. Ela falava que aquilo era uma maldição que ia levar dentro da minha casa, porque os cristãos, os crentes, aqueles que se declararam cristãos, eram tudo feiticeiros. A minha mãe também falava, você vai virar crente, não tem problema de você aceitar oração, mas não pode virar crente. Virar crente. Virar, né? Virar como se fosse... Hoje eu entendo ela, né? Porque quando você é na ignorância, você não, né, ela também, como nós, recebeu também os mesmos ensinamentos, né, que passou para nós. Mas hoje ela fala, eu nunca vi, né, alguém ter tanta fé como você tem, né? Então ela percebe, né? Aceita, pede orações, né? Esses dias, há um mês atrás, eu orei, ela estava com, né, artrose, né, no joelho, o médico falou que talvez tivesse que injetar, né, e fazer uma infiltração, né? Daí ela falou, Zezinha, faz uma oração para mim, que ela me chama de Zezinha. E eu orei, graças a Deus, ela ficou curada, né? Ela queria aparecer do norte, foi curada, graças a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. E qual a maior experiência que as irmãs tiveram para nos contar hoje? Pode contar várias, porque eu creio que o Senhor Jesus tem feito muitas, né? Mas algumas que as irmãs tiveram no decorrer do... Então, eu tive muitas curas, né? Além da cura da minha filha, né, da Lidiana, eu tive a cura do Rafael, né, que ele, desde que ele nasceu, ele tinha refluxo e um estreitamento no esôfago. E daí ele fez tratamento durante os 2 anos, isso há 7 anos atrás, né? E o tratamento não resolveu. Daí, quando a médica, né, e foi marcar cirurgia para ele, e me falou que era uma cirurgia delicada, né? Então eu fiquei assim, fiquei amedrontada mesmo. Daí eu corri, né, buscar o meu socorro no Senhor Jesus, né? Que ele fala na palavra, né? O salmista fala, ele leva os meus olhos para os montes e onde virá meu socorro? E do Senhor, né? E daí eu alcancei esse socorro, né? E o Senhor, né, falou comigo que eu levasse até ao pastor para fazer um sal, né? Ungí-lo. E ele foi ungido 7 vezes. Em nome de Jesus, o próprio médico falou, foi um milagre de Deus. Porque meu médico que fez a endoscopia, né, depois, né, para ver se ele ainda tinha assadura que precisava, era um pré-câncer, né, a médica aqui. Então esse problema que ele passou foi sério. Foi sério, seríssimo. A médica, né, que ia fazer cirurgia, né, e então ela até me falou que era a primeira cirurgia dela, né, e o médico que fez endoscopia falou, olha, vocês alcançaram um milagre, porque se tivesse qualquer erro médico, ele ia ficar inválido para o resto da vida. E falou, pode glorificar o Jesus que a senhora serve. Glórias a Deus. Foi ele, né? Ele é meu sócio. Aleluia, Jesus. Então eu creio assim que foi um milagre mesmo, porque ele não podia comer nada, né?
Então não podia, né, principalmente carne que ele gostava, se tudo voltava, né, refluxo, quem entende, né, o problema é sério, né, era magrinho, pesava 45 quilos, hoje ele está pesando 80 quilos. É o peso normal de um jovem adulto. 1,80 m, né? Falei, graças a Deus ele está saudável mesmo, né? E foi esse o milagre, eu testemunho assim para todos. Os próprios médicos viram, médico, né, constataram que pode Deus glorificar fez. o seu Deus, né? E eu saí glorificando, e pessoas pedindo orações, né? Oh, glória a Deus. Então, né, eu posso dizer que foi milagre mesmo. Uma experiência muito grande que o Senhor deu. Né, minha neta que nasceu também, né, quando minha filha estava em crise, né? E nasceu quase no chão, assim, de repente, né, no hospital. Estava difícil, né? Ela teve um parto normal. Para nascer, foi normal, Oh, saudável. Deus. Os médicos diziam que ela ia ser retardada, eu só usava esse termo, né? Que minha filha ia ser retardada, que ela era. Pelo devido do problema da mãe, a a filha ia. né? Eu falei que não, que uma vida não se tira, né? E não deixei, né? Que eles fizessem aborto. Ela nasceu, é uma menina que está com 11 anos, muito inteligente. É saudável. Então, outro milagre, né? Então, assim, né, eu só vejo as mãos de Deus mesmo na minha vida. São grandes as experiências que a irmã tem. Outras curas, né, que o Senhor nos usa, né? Me usa para orar, as pessoas são curadas, né? Em nome de Jesus, né? E o seu esposo vê com bons olhos, a irmã serviu o Senhor. Ele aceita as orações. Ele também, eu creio que já recebeu. Só ele que ainda não passou pelas águas, né? Mas ele aceita, né, as orações, né? Ele vê o milagre, né? Ele tem recebido cura também, ele já através das orações. Curas, então, glórias a Deus, os livramentos, né? Muitos livramentos Deus já, né, nos deu, principalmente para a Indiana, né? Livramentos de morte. Né? A mim, né? A mim que vinha, né, com faca, né, do meu lado, assim, né? E querendo furar, né, naquelas crises que ela tinha, né? Então a gente passou assim. Era coisas aflição, muito sérias. Eram seríssimas, para quem conheceu. De vida ou morte, né? Na nossa cidade, né? Mesmo onde eu morei, em São Paulo, né? Então todos viam ali, né? A aflição que nós tínhamos e nenhum homem, nenhum médico podia ajudá-la, né? Nenhum remédio conseguia segurá-la. Muito remédio. Mas o Senhor conseguiu, né, irmã? Graças a Deus ela aceitou Jesus, né? E Deus foi libertando. Hoje é uma pessoa calma, feliz. Alegre, tem o seu serviço, né? Todos, Irmão Rafael também, né? Um jovem saudável, muito amoroso. Né? Assim, uma bênção de filho. Juízo, né? Hoje ainda ele faz os tratamentos, assim... Ainda ele faz algum tratamento ou não? Já venceu todos, para a glória do Senhor. E a irmã Rosa? Então, o Senhor também me libertou. Antes eu saía, beber com os amigos, o Senhor me libertou, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Libertou meu pai também, que ele fumava cachimbo 40 anos. E nossa, foi assim, Deus foi fazendo uma obra tremenda na vida dele. Hoje, graças a Deus, os dois também são convertidos, para a glória e honra do Senhor. E ele disse, não estou sentindo mais vontade de fumar. E foi aquela coisa porque ele não largava, mesmo, 40 anos. E foi liberto do vício do cachimbo. Oh, Deus. E a minha mãe também, Deus libertou, Deus curou ela, também saiu uma enfermidade nas costas. E ali, nossa, parecia que ia ficar um buraco. E graças a Deus também fechou tudo. Deus deu essa bênção. Deus deu essa bênção. Nossa, é muito assim, se fosse para contar, você ficava a noite toda aqui contando tantos milagres, tantas experiências. E os livramentos? Nossa, muitos livramentos. Deus, ele é tão maravilhoso. Nossa, eu falo assim para os meus amigos, nossa, se você soubesse quanto Deus é bom, ele é maravilhoso. É a coisa mais gostosa. Eu falo assim que a gente toma várias decisões, a gente toma. Algumas certas, algumas erradas, mas a mais certa é aceitar o Senhor na nossa vida como o único suficiente salvador da nossa alma. E saber que Ele morreu para a nossa salvação. Porque realmente Ele tem cuidado de nós, né? Ele cuida. Enquanto nós dormimos, como a irmã falou nesse Salmo 121, Ele leva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor não tosqueneja, Ele não dorme. Enquanto nós dormimos, o Senhor está velando por nós. Oh, glórias a Deus por isso. Na opinião das irmãs,
o cristão autêntico, aquele que aceitou a Cristo, que viu o Senhor transformando a vida dele, ele passa por problemas e dificuldades? Sim, passa, mas passa com Porque Jesus. muitos dizem, né, a gente escuta, né, irmãos? Não, você aceita Cristo? Às vezes a gente escuta isso, não, vai resolver tudo, você não vai ter mais problemas, você não vai ter mais dificuldade. Isso é verdade, irmãs? Nós temos, né? Mas só que o Senhor nos livra, né? De todo mal, né? Como foi o salmo que a irmã citou, né? Muitas são as aflições do justo, né? Mas Deus nos livra de todas, está na própria palavra, né? É a confiança daquele que serve mesmo Deus vivo, Senhor, né? nós passamos, né? Passamos dificuldades, tudo, mas com Jesus, Ele soluciona, né, nossos problemas. Ele prepara tudo, né? Então, né, irmãos, na sua opinião também, Do mesmo cristão forma. tem problema, tem dificuldade. Porque quando nós vivemos nessa terra, nós vamos enfrentar dificuldade. Não é que nós vamos ser cristão e deixou os problemas de lado. Não, vamos ter. Só que nós temos a confiança no Senhor, porque Ele passa conosco os problemas. Ele está junto do nosso lado, Ele é um Deus vivo, um Deus que tem poder. Então é Ele que nos dá força. Agora aquele que não tem Jesus, por isso que muitos vão tirar a vida. Não tem esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro. Colocar sua confiança, né? Que ressuscitou e está vivo. Ele se faz presente em nosso meio. Não tem socorro, né? Não Aquele tem. que não crê. Não tem A palavra já fala que é Senhor. Senhor é algo superior à nossa vida. Se Ele é Senhor da nossa vida, Ele tem cuidado, né, de nós. E para finalizar a parte das irmãs, como é viver em Cristo, irmãs? É ser feliz, viver em paz, harmonia, né? Sentir a felicidade, né? Porque quando nós, outrora, né, nós não conhecíamos Jesus, né, era o contrário, né? Tristeza, tribulação, sofrimento, né? E hoje muita dor, né? Muita dor. Só que a gente sofria não só no buscar vida, ninguém mas na não alma. podia solucionar o problema pra gente, né? Decepção. Então, muita reclamação, decepção, né? A gente perdia muito tempo, né? E hoje não, hoje, né, a gente tem tempo, né, para agradecer ao Senhor com alegria, orar por aqueles que não conhecem Jesus ainda, né? E então, recebem a bênção, a Deus, vitória a através da cura, nossa vida. Né? Então isso é gratificante saber que as obras, né, são do Senhor. Inclusive hoje Ele falou comigo, né, na palavra do Salmo 105, né? E muitos são conhecidas, fazer conhecer as obras do Senhor no meio do povo, né? Então, para a gente testemunhar, né? Falar das maravilhas que Ele fez na nossa vida, né? Então, está escrito na palavra, né? Então, Ele faz maravilhas. Então, é só quem aceita esse Jesus, né? Sabe do que a gente está falando, sabe da né? transformação que Ele faz em nosso coração, na nossa vida, né? Porque muitos dizem, né, irmãos, mas que vantagem você tem de ser cristão? Por que vantagem você tem de ser evangélico? Nos dizem isso às vezes, né? Porque, mas você está passando problemas, você está passando luta na sua casa, muitas coisas. O próprio Cristo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. E às vezes eles falam, mas que vantagem, você está tendo problema, você está tendo dificuldade, que vantagem vocês têm ser cristão? Mas tem uma solução, né, com Jesus, né? E com o homem a gente não tem solução. Não tem solução. Não, E eu creio, como nós já conversamos outrora, né? A maior vantagem que nós temos é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa vida aqui é uma passagem, não vamos viver eternamente aqui. Nós vamos viver com Cristo, né? A vantagem é termos o nosso nome escrito no livro da vida, que tem uma nova vida ainda, que vamos viver com Cristo, né? E coisas que às vezes as pessoas que nos indagam sobre que vantagens estão tendo, porque vê, às vezes a gente tem problemas, tem dificuldades, mas a gente, como a irmã falou, nós temos solução, temos a quem recorrer, temos socorro. E na palavra, né, Deus fala, né, bendito o varão que confia no Senhor, né, e maldito o homem que confia em suas próprias forças, né, no próximo, né, que não pode ajudar. Não pode. Se a pessoa está buscando na palavra, né, do Senhor, ela pode ajudar, né? Mas se ela busca na sua força interior, não pode, né? Ela termina a força, né? Então, é verdade. E as irmãs, o que deixaria assim para os nossos, né, aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, que as irmãs
podem deixar para eles nessa vida que as irmãs estão vivendo hoje? Como as irmãs podem ajudá-los? Com oração, orando, né? Assim, convidando para aceitar Jesus, né? E assim, que possam experimentar Jesus, né? Que eu creio que se experimentar vai gostar, né? Tirar de lado o preconceito, as barreiras, né? Isso. E a irmã Rose? Então, esse Deus, ele é maravilhoso, ele coloca uma alegria no coração da gente, uma alegria verdadeira. E eu quero também dizer para as pessoas, né, que estão nos assistindo neste momento, se ainda não aceitaram esse Jesus lindo, que abre o coração e aceite verdadeiramente, que não vão se arrepender, e que se tiver com algum problema, alguma dificuldade, achando impossível, saiba que para o nosso Deus nada é impossível. A palavra do Senhor garante, Ele é um Deus poderoso. Se você crê, você recebe. Então coloque nas mãos do Senhor, faça uma experiência que você vai ver se Deus está vivo. Onde você estiver neste momento, abra o coração e creia, porque Ele está operando um milagre em sua vida. Glórias a Deus. Por estar fazendo a leitura aqui de uma passagem que se encontra em 1 João, que fala desse amor, né? Desse amor que o Senhor Jesus nos ensinou a amar. Antes de conhecer a Cristo, nós amávamos o que? A nós mesmos, as nossas famílias. Agora esse amor que o Senhor Jesus nos dá é diferente, é um amor ao próximo, né? É um amor diferente, é um amor que nós não conhecíamos, né? Assim, quando eu aceitei a Cristo, eu achava meio estranho. No final do culto, aquelas pessoas se abraçavam, se cumprimentavam. Eu achei muito estranho, porque não conhecia esse lado da vida cristã. E agora eu conheço, agora eu entendo. Então, por isso eu vou deixar para os irmãos essa passagem aqui em 1 João 3, do 11, que fala assim: amem uns aos outros. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? É uma pergunta. Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna, que é a mais importante. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama o seu Deus? Ama a Deus. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso, que criamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nós amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, e sabemos que Deus vive unido conosco. A partir do momento que aceitamos a Cristo, a nossa vida é diferente. Nós aprendemos a ver a vida de uma outra forma. Nós começamos a enxergar a necessidade dos outros. Outrora nós só víamos a nossa necessidade. E foi através daquele precisar que o Senhor solucionasse a
né, dessa solução ao nosso problema, que nós chegamos à presença de Cristo. Mas a partir do momento que andamos com Cristo, vemos que a necessidade de nós mostrarmos que somos de Deus. E através de como mostramos? Com palavras, não com ações. Nós aprendemos a enxergar a necessidade do nosso irmão. E como já foi dito pelas servas do Senhor, pelas suas experiências, hoje elas são úteis ao Senhor. Elas conseguem enxergar a necessidade do seu próximo. Outrora não, nós olhávamos nossa vida, nossos problemas, nossas famílias, e através desses problemas nós corríamos atrás, batendo em várias portas para solucionar nosso problema. Hoje não, nós entregamos ao Senhor Jesus Cristo e Ele nos deu uma nova vida e Ele nos faz ser úteis. Por isso você que está nos ouvindo nesta noite, saiba que Deus te ama. Jesus te ama, não importa a maneira que você se encontra. Né? Se você está num estado que muitas pessoas não querem nem estar perto de você, porque às vezes você está cheirando mal, ou você não está na posição a qual elas estão, você está se sentindo inferior, mas Jesus te ama, dessa maneira como você está. E Ele quer te dar, como deu a vida das irmãs aqui presentes, uma nova vida. Uma nova vida na presença do Senhor. Saiba que você ainda pode fazer muito pelo seu próximo. Você pode dizer até, mas como eu, estando nessa situação, estou passando necessidade dentro do meu lar, meus filhos não têm o que comer. O Senhor Jesus disse que muitos iam atrás dele por causa de ter saciado de pão. Mas o Senhor tem algo melhor para você, é a vida eterna. Então aceita o Senhor Jesus Cristo, que as demais coisas, a palavra do Senhor nos garante, buscar em primeiro lugar na sua vida, não importando a posição que você se encontra, busque ao Senhor, vença os preconceitos, vença as dificuldades, e busque ao Senhor em primeiro lugar. E você vai ver que a partir desse momento algo novo vai acontecer. Não vou dizer para você que você não vai ter problemas ou dificuldades. Você vai ter, você ouviu as irmãs aqui relatando. Vamos ter, mas temos um Deus vivo hoje. Um Deus que nós dobramos o nosso joelho e Ele nos atende. No momento certo Ele vem com a resposta. Nós estamos finalizando esse programa, agradecemos a Deus por isso. Creio que você foi abençoado com a experiência de cada irmã aqui presente, e eu creio que a vida que o Senhor tem para você é a melhor vida o Senhor reservou para você. Creia somente, coloque a sua fé em ação, porque o Senhor Jesus Cristo já te deu fé. É que você não colocou ela no lugar certo, não colocou ainda na pessoa do Senhor Jesus Cristo, naquele que já fez o melhor para você. É nisso que você tem que crer. Nós vamos estar orando ao Senhor e creio que você vai receber através desta oração algo novo aí na sua vida, algo tremendo. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo o seu lar, a sua família neste momento. Às vezes a dificuldade está em crer, mas o Senhor Jesus Cristo disse uma certa vez a alguém que também não tinha tanta fé. Ele falou assim: ajuda. Este homem indagou o Senhor Jesus, então ajuda eu ter fé. E o Senhor Jesus ajudou. Pede ao Espírito Santo de Deus para que ajude você a colocar essa fé em ação. Irmã Maria José, ora ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Sim, Pai, querido, Pai soberano, Deus, Pai poderoso, vivo e fiel. Jesus querido, só o Senhor é Deus da nossa vida, Papai querido. Jesus querido, eu te peço, Papai querido, Pai santo, que o Senhor venha visitar todos os lares, Senhor Jesus, todas as famílias que estão nos assistindo neste momento, Senhor Jesus. Jesus querido, derrama a graça, o poder sobre a vida deles. Transforma cada vida, Papai querido, Pai santo. Oh, Jesus querido, assim como o Senhor fez,
milagres na minha vida, Senhor, na vida da irmã Rose, Senhor, da irmã Dalgi, Senhor Jesus, de todos os irmãos, Papai querido, Pai Santo, que aceitou o Senhor como o único suficiente Salvador de suas vidas, Papai querido. Oh, Jesus querido, eu creio, Papai, que o Senhor está também, Pai, pronto, Pai, Pai querido, Pai Santo, para atender, Senhor, a nossa oração, Senhor, fazer o mesmo com todas essas vidas, Papai querido, Pai Santo. Oh, Jesus querido, supra as suas necessidades, Senhor Jesus. Jesus querido, coloca os anjos, Papai querido, Papai Santo, segurando em suas mãos, Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis de suas vidas, Papai querido, Pai Santo. Eu creio, Papai, que é o Senhor que está com cada um, Senhor Jesus, que eles possam, Senhor Jesus, hoje, Papai querido, Pai Santo, aqueles que ainda não têm, Senhor Jesus, uma experiência contigo, Papai, que não aceitaram o Senhor, que possa abrir seu coração para o Senhor fazer morada, Papai querido, Pai Santo. Jesus querido, derrama chuvas de graças para cada um, Papai querido, Pai Santo. Jesus querido, visita as nossas famílias também, nossos familiares, Senhor Jesus. Jesus querido, aqueles que estiverem enfermos nesse momento, Senhor, derrama a tua unção de cura, Senhor Jesus, de poder, Papai querido, Pai Santo, porque tu és o único Deus, Pai, de poder e grandeza, oh glórias, aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse momento, Papai querido, Pai Santo, por eu poder estar aqui, Senhor Jesus, juntamente com as irmãs, Pai, para falar das tuas maravilhas, Papai querido, Papai Santo, porque isso é muito pouco, Pai, que nós estamos fazendo a Ti, Senhor Jesus. Jesus querido, porque o Senhor fala, Papai querido, Pai Santo, que é para nós guardarmos os nossos testemunhos a Ti, Senhor Jesus. E hoje nós guardamos até hoje, Pai, para estar falando, Senhor, para essas vidas, Senhor Jesus, que estão escutando, Papai querido, Pai Santo. E eu creio, Papai querido, Pai Santo, que o Senhor está derramando, Senhor Jesus, bênçãos para cada um, Senhor Jesus. Fica com cada um, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu, Papai querido, Pai Santo, pela minha vida no teu altar, Senhor Jesus. Coloca a minha vida no teu altar, Senhor, de cada irmã, Papai querido, Pai Santo. Guarda-nos, Senhor, porque em Ti nós confiamos, Papai querido, Papai Santo. Muito obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nós agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, amém, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos que nos ouviram até esse momento. Esse programa vai ao ar de segunda e quarta-feira, da 21 horas até as 22. Que Deus tenha abençoado ricamente a sua vida. Fica na paz do Senhor e escuta este hino que nós deixamos para seu elevo espiritual. Amém. Deus abençoe.